turminha do sétimo dando continuidade às nossas aulas aí. Vamos responder essa atividade aqui que ficou da aula passada. É o seguinte, a gente estava falando de Jean Lamarck, né? E a teoria dele. Então vamos lá. As toupeiras têm olhos extremamente pequenos e são praticamente cegas. Só a gente observar aqui, ó, no desenho, né? Que a gente observa que é muito pequenininho pelo tamanho dela, tá? Elas vivem em tocas e túneis debaixo da terra durante quase toda a sua vida. Como Lamarck explicaria os olhos pequenos da toupeira? Gente, o que a gente aprendeu sobre Lamarck? Hein? A gente aprendeu uma das coisas bastante interessantes. Imagina só, a toupeira ela fica num local totalmente escuro, debaixo da terra, a maior parte do tempo dela. Ela praticamente não precisa, né, da sua visão, porque o local onde ela está é muito escuro. Então, como ela não precisa, né, muito da sua visão, devido ao local que ela vive, então, segundo Lamarck, ela não precisaria de desenvolver, né, o seu olho. Portanto, nós estamos falando da lei de uso e desuso. Tranquilo, povo? Maravilha? Então, essa mensagenzinha que apareceu aqui para mostrar para vocês que está bem ruim as nossas aulas. Acabou de cair aqui o sinal da plataforma, está bem ruim mesmo, mas dá para a gente continuar aqui. Então, ó, só para a gente entender, estamos falando da lei de uso e desuso. Eu cliquei ali para ela poder estar reiniciando aqui o caderno digital. Então, conforme Lamarck, né, trata-se da lei do uso e do desuso. O que é a lei do uso e desuso? Se você usa muito um membro seu ou um órgão seu, então ele vai se desenvolver durante uma vida aí toda, né? E vai passar isso para os seus descendentes. Se você não usa, então isso daí vai sendo suprimido, ou seja, você vai perdendo essa capacidade aí conforme o tempo vai passando. E também vai passar isso para os seus descendentes. Então, lei do uso e desuso seria a resposta mais ideal aí para a questão, né, da atividade 2 aí sobre as toupeiras. Claro que vocês vão escrever bonitinho toda a parte dela aí corrente, beleza? Mas era isso daí que a gente precisava estar respondendo. Tranquilo, turminha? Eu vou ver se a gente consegue aqui, ó, dar uma reiniciada aqui para ver os cadernos digitais de vocês aqui para a gente dar continuidade, beleza? Essa atividade 2 aí ela é bastante interessante. Uma outra coisa que eu queria falar com vocês enquanto está carregando aí é sobre o transformismo também de Darwin, Charles Darwin. A gente falou de Lamarck, é só rever a aula passada, vocês vão ver que tem as características dele, né? Para quem perdeu lá, ó, nós tínhamos a herança do adquirido, lembra que a gente falou disso? Uso e desuso, a gente tinha complexidade, a necessidade, né, de cada um dos seres aí, tá? Então, essa era do Jean-Baptiste Lamarck. Agora, nós estamos falando, vamos iniciar aqui a falar sobre o transformismo de Darwin. Gente, Darwin também era um naturalista inglês, tá? Assim como o Lamarck. Ele também defendia a teoria do transformismo, beleza? As coisas vão se transformando conforme o tempo vai passando. Tem muitas coisas assim, diferentes entre os dois, tá? Entre as duas teorias eu vou estar falando para vocês, beleza? Então tá aqui, ó. Darwin, para quem não sabe, tá? Curiosidade, ele iniciou seus estudos na área da medicina e conforme foi passando o tempo, ele abandonou e passou a estudar teologia. O pessoal daquela época era bastante assim, eles bastante flexíveis, né? Começava a estudar uma coisa, não gostava e ia para outra, né? Iam gostando de outras e largava e ia em frente. Eles não deixavam, não é que eles deixavam as coisas para trás, eles se aprofundavam naquilo que eles mais gostavam. Então, se eles não gostavam de uma coisa, eles já largavam de vez. Tá? Para quem não sabe, né, ele foi um teólogo, né, começou a estudar teologia. Para quem não sabe o que é teologia, é o estudo das religiões. E aí teve um projeto de vida dele aí, ele acabou mudando também. Ele resolveu dar uma voltinha aí no mundo, e durante essa voltinha dele aí, né, uma viagem, só durou 5 anos, tá bom, gente? Ele acabou mudando a sua ideia, tá? Uma curiosidade aí que vocês também vão encontrar na apostila, sobre a história do Darwin, que vocês precisam de ler também,
tá? Não é só eu falando aqui. É legal ouvir eu falar, mas é bom ler também, tá? Ele foi num navio chamado Beagle, bastante famoso, tá? E às vezes é bem comentado nos livros, tá? Beagle, o nome daquele cachorrinho Beagle, Snoopy, sabe? É Beagle. Então, depois dessa viagem aí, Darwin desenvolveu uma das mais importantes teorias, tá? Que a gente conhece ela até hoje, que eu vou falar sobre ela para vocês, tá bom? Nessa teoria aí, tá? Darwin, ele coletou materiais científicos, né? Essa viagem que ele fez aí, e criou essa teoria, claro, desculpa. E identificou também e classificou os animais, plantas, o maior número possível, tá, gente? Além dos fósseis que ele foi encontrando aí durante o percurso, beleza? Para quem não sabe, pessoal, fóssil vem do latim, quer dizer escavado, ou seja, tirado da terra. Então tudo que você encontra aí muito tempo debaixo da terra, você pode chamar de fóssil, beleza? Pode ser de ser humano, de animais, tá? Ou de qualquer tipo de ser. Maravilha? Tranquilo para vocês aí? E aí, pessoal, tem um mapa aí bastante importante. Eu não estou conseguindo mostrar para vocês. Vocês estão vendo que está carregando. Tá vendo essa partinha verde aqui, ó? Ela vai carregando, mas significa que está praticamente bichado aí. Caiu o servidor deles lá, de novo. Tá vendo? Ele aparece para mim aqui, mas cai. Mas só para vocês depois identificarem, vocês têm na página 297, e aí vocês podem estar dando continuidade aí, vocês vão ver uma rota que ele fez durante esses 5 anos, tá? Ele passa pela Ilha de Galápagos, depois vai para Calau, tá? Tudo aqui na América do Sul, isso que eu estou falando. Depois vai para Valparaíso, Ilhas Falkland, depois Montevidéu, depois ele vai lá para o lado da África, lá nas Ilhas Canárias, tá? Depois para a Europa, Plymouth, depois ele resolve dar uma passadinha lá na Cidade do Cabo, lá no sul da África. Depois, ali no leste da África, ele vai ali para Ilhas Maurício. Aí ele passa, depois com essa viagemzinha dele maravilhosa, sempre coletando, tá, informações sobre os animais, tá? As espécies que ele ia verificando durante essa viagem, ele ia anotando, fazendo anotações e aguardando. Uma curiosidade que não tem na apostila aí, mas eu estava fazendo uma pesquisa lá, e Darwin, ele era muito bugigangueiro, tá? Ele guardava tudo que ele via, então tudo que era potinho, achava um bichinho, guardava no potinho, achava uma folhinha ali, guardava no potinho, ele tinha muitos potes, tá? Então, uma curiosidade aí sobre ele, beleza? Depois que ele saiu da Ilhas Maurícios, né? Aí ele foi lá para a Oceania e visitou 2 locais lá, tá? O Estreito King George e Hobart, beleza? Então, é uma curiosidade aí para você. No Brasil, gente, para quem não sabe, ele veio para o Brasil. E aí ele passou em 3 locais, tá? Ele fez uma parada em Salvador, depois no Rio de Janeiro e, por último, aí em Recife, beleza? Então, para quem não sabe, Charles Darwin também veio para o Brasil. Estamos falando do período aí de 1809, quando ele nasceu, e 1882, tá? Só para vocês terem uma noção, curiosidade aí da área de história, 1888 foi assinada a Lei Áurea, tá? Ele morreu em 1882. 1888, assinada a Lei Áurea, ou seja, 6 anos antes da Lei Áurea ser assinada, ele acabou falecendo. Só para vocês se localizarem no tempo aí, beleza? Em 1889, a proclamação da República do nosso país aqui, tá? Do Brasil. Tranquilo, pessoal? Bom, aí Darwin, né, sobre a evolução dos seres vivos, né, que ele chamou de descendência com modificação. Olha só, descendência com modificação, ou seja, o ser ia sofrendo mudanças conforme o tempo ia passando, beleza? Então era isso aí que Darwin acreditava. Uma das observações associadas aos fósseis que ele encontrou em sua passagem pela América do Sul. Então ele veio para aqui, para a América do Sul, onde a gente mora, né, se localiza, e ele fez aqueles 3 locais, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Tranquilo, pessoal? Tem bastante coisa que vocês precisam de ler, e algumas diferenças aí entre os dois, tá? Então, assim, ele acreditava que o ambiente transformava o seu ser, tá? Lamarck também defendia isso. Sim, só que era de forma natural das espécies, tá? Era dentro das espécies, ou seja, a transformação de Charles Darwin ocorria dentro do organismo da pessoa ou do ser. Então, por exemplo, vocês comem muito, por exemplo, banana, né? Então, a parte de calcificação dos ossos de vocês,
elas são resistentes. Isso significa que vocês vão ter filhos resistentes, entenderam? Vocês vão ter filhos resistentes. Lamarck não. Lamarck acreditava assim, se você usa muito alguma coisa, professor, mas é parecido. Não, não é. Então o ambiente, né, ele vai extinguir, ele não vai extinguir você, porque Lamarck não acreditava na extinção das espécies, já o Charles Darwin acreditava na extinção das espécies, beleza? Professor, repito, Lamarck não acreditava na extinção das espécies. Por exemplo, os animais se extinguiram, ele não acreditava nisso. Já o Charles Darwin acreditava que as espécies eram extintas. De que forma? Pela seleção natural das espécies. Está aí a teoria de Charles Darwin, chamada de seleção natural das espécies. Então, essa modificação, ela ocorria de forma natural, tá? O ambiente interferia? Sim, mas era no organismo, tudo bem? Então, se vocês começassem a ficarem fortes, provavelmente vocês teriam filhos fortes, tá? Lembra da girafa que eu falei na aula passada? Né, que o Jean-Baptiste Lamarck, ele acreditava no seguinte: a girafa ficava esticando o pescoço, né, e isso aí ia desenvolvendo pescoços maiores, né? Já o Charles Darwin, né, não acreditava nisso. Ele acreditava que existia sim girafas com pescoços maiores e pescoços menores. E as girafas que tinham pescoço maior, né, como ela tinha um pescoço grande, o que ela fazia? Ela podia, né, comer até locais mais altos. Já as girafas pequenas, né, que tinham um pescoço um pouco menor, comia até um certo ponto. Quando acabava aquela alimentação, né, o que acontecia, né? Aquela árvore acabava, as árvores baixinhas ali acabava a alimentação, elas tentavam pegar lá em cima e não conseguiam. Então elas morriam e sobreviviam só as girafas de pescoço maior. E aí, é claro, né, essa girafa de pescoço maior acasalava com outra girafa de pescoço maior e a probabilidade, geneticamente falando, era maior dela ter uma girafa com descendente delas, né, ou descendente dela direto, já com o pescoço já evoluindo, tá? Então era isso que Darwin acreditava, não era o caso do Lamarck, acreditava que ela tinha um pescoço pequeno e aí ela ia forçando, e aí conforme o tempo ia passando ia crescendo. Então era isso que Lamarck acreditava. Já o Charles Darwin não, ele acreditava que era parte de seleção do ambiente. Então se você tem um pescoço menor, não consegue comer até aqui em cima, conforme o tempo vai passando, você não vai conseguir o alimento, então você vai morrer e aí vai ficar só os maiores. Tá? É bastante interessante isso. Tem uma coisa que eu quero falar para vocês, é assim, uma vez perguntaram para mim, e aí eu dei a resposta baseada na teoria de Charles Darwin, né? Perguntaram para mim assim, quem sobrevive é sempre os mais fortes? Não. E os mais fracos? Também não, menos ainda. Né? Professor, então quem sobrevive? Se não é o mais forte ou o mais fraco? Eu falei assim, são os adaptáveis, são aqueles que se adaptam ao ambiente. Tá? Isso serve para a vida de vocês, tá, gente? Então, por exemplo, eu tenho muita matéria, tenho muita lição. Tá? Quem vai sobreviver aí durante o ano letivo? Né? Aqueles que se adaptam, estuda as duas. Muita matéria ou pouca matéria. Se tiver pouca matéria, estuda pouco. Se tiver muita matéria, estuda muito. Então ele está se adaptando a esse ambiente. Isso daí é a teoria de Charles Darwin. Tranquilo? Uma coisa interessante, olha só, né? A diferença entre as teorias de Lamarck e Darwin está na forma como o ambiente participa do processo evolutivo das espécies. Por exemplo, para Lamarck, o ambiente estimula a geração de modificações nos organismos e tem um papel secundário, ou seja, não vem em primeiro lugar essas mudanças, tá? O organismo muda sim para Lamarck, só que não é em primeiro lugar, ele é secundário. Já para Darwin, o ambiente seleciona os organismos com as modificações, que os tornam mais aptos e têm um papel fundamental. É o que eu acabei de falar para vocês. Então, na teoria de Darwin, né, ele adapta, o organismo se adapta ao ambiente. Né? Já para Lamarck, ele se adapta também, mas não é em primeiro lugar. Tá? Exige o estímulo do ser humano, do animal ali, para poder estar mudando. Isso não é verdade, a gente percebe, né, e é notório aí no nosso dia a dia. Beleza, pessoal? Bom, a teoria de Darwin é conhecida pelo nome da teoria de evolução pela seleção natural. Olha só a teoria dele, gente. Evolução pela seleção natural. Tá? Vou colocar uma fotinha do Darwin aqui, acho que vocês já devem estar... de ter visto ele em algum lugar, né? Tem no livro aí de vocês, Charles Darwin. Vou até colocar aqui, ó, bonitinho aqui, ó. A gente vai estar falando que a tela tá parada ali. Eu acho que às vezes um pouquinho chato aqui. Então, é esse cidadão aqui, ó. Beleza?
é esse cidadão aí, ó, Charles Darwin, beleza? Para vocês aí, tá? Então, ó, a teoria de Darwin é conhecida pelo nome de teoria da evolução pela seleção natural. Acabei de falar para vocês, né? Então, é de forma natural que a vida, né, no caso, o ambiente vai selecionar os seus descendentes, tá bom? Ela foi exposta em seu livro chamado A Origem das Espécies. Gente, ele nasceu em 1809, tá? E 50 anos depois, ou seja, 1859, que ele publicou o livro A Origem das Espécies. Levou aí 50 anos, tá? De estudos. E outra coisa que vocês precisam de saber, o Charles Darwin, ele estudou toda a teoria, tá? Do Lamarck, tudo bem? Porque Lamarck é de 1808, entendeu? Ele veio primeiro do que Darwin. Tá bom, gente? Então vocês precisam de saber disso, tá? Então o Darwin veio depois, tá? Tem um outro cientista também, um outro naturalista também, o nome dele é Wallace. E esse cara, esse Wallace aí também, ele era tão inteligente quanto o Charles Darwin. Isso não tem no livro de vocês aí, tá? É só um a mais aí para quem depois quiser pesquisar, seria legal. Então assim, ó, esse a mais que eu tô falando para vocês é para o aluno realmente se interessar aí e dar uma estudadinha. Por quê? Esse Wallace aí, como ele estava em país diferente do Charles Darwin, eles acabam não se conhecendo, tá? Eles não se conheciam, porém, quando eles estavam chegando na conclusão já e já tinha conhecimento já para publicar um livro, Charles Darwin publicou primeiro do que ele, 1859. Então, quem entrou para a história foi Charles Darwin e não Wallace. Beleza, pessoal? É só uma curiosidadezinha aí, não tem no livro, né? Eu não vou cobrar isso de vocês, mas é importante vocês saberem disso, tá bom? Então, olha só que legal, vocês vão ter aí na página 300 depois, está marcado assim, ó, viabilidade na população, seleção natural, sobrevivência dos mais aptos. Então, não é o mais forte e nem o mais fraco que sobrevive, é o mais apto, ou seja, o mais adaptado ao ambiente. Beleza, turminha? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou estar finalizando aqui, tá bom? Lembrando aí, vocês que vocês precisam de ler, tá? Até a página 300, aí vocês vão ler da página 297 até a 300, são 3 paginazinhas aí, vai rever tudo isso que eu disse para vocês, tudinho, tá? Tudo isso que eu disse para vocês está nessas páginas, vocês precisam de estar se aprimorando aí durante a leitura, vocês responderam, né? A gente respondeu, já falei para vocês a resposta da atividade 2, e aí fica para vocês aí, ó, tá? Depois vocês aprenderam aí transformismo, né? Lembra que nós temos 2 teorias aí, né? Criacionismo e transformismo. Criacionismo, né? Criação divina, tudo está pronto, nada vai se transformar. Já o transformismo, a própria palavra já fala para vocês, né? Ou evolucionismo, tanto faz. Ela vai ter as mudanças conforme, né, o tempo vai se passando, tá? A gente vai aí segundo Darwin, se adaptando. Maravilha? Tranquilo? Na página 301 vocês têm a atividade 3 para estar respondendo e tem um textinho bem pequenininho para vocês estarem lendo aí, ó, sobre alguns tipos de conchas aí, tá? É só uma leitura simples aí para vocês estarem ratificando, né? Ou seja, confirmando aí o que eu disse para vocês. E tem umas borboletinhas lá na página 302 para vocês estarem olhando, beleza? Professor, eu posso estar lendo a parte de olho na camuflagem, na seleção natural? Sim, pode. E para finalizar, e aí vem a parte que vocês adoram, então vamos lá, ó, só para deixar bem claro o que tem que ser feito aí, tá? Vocês vão responder para mim, presta bem atenção. A página 301 só tem uma atividade, atividade 3. E depois vocês irão responder a 304, 305 até a 306, beleza? E aí finaliza todo o nosso trabalho aí do capítulo 5, maravilha? De novo, 301, atividade 3, 304, 305 e 306, beleza? É rapidinho, tem exercício que é só assinalar, beleza? E tem exercício aí que precisa de escrever, mas é muito pouco, maravilha? Quando vocês terminarem de responder isso daí, e aí depois de amanhã a gente acaba marcando aí
mais uma videoaula aí, a gente acaba respondendo esses exercícios, beleza? Lembrando que dessa vez eu vou cobrar de vocês, quem terminar aí, vocês vão bater foto e vai dar um feedback para mim que vocês fizeram isso daí, beleza? Quem não der o feedback vai ficar, infelizmente, sem um pontinho aí. Maravilha? Um abraço para vocês aí, fiquem com Deus e sempre lembrem, hein? Adaptação. Quem sobreviveu e quem sobrevive nesse mundo são só os adaptáveis, não são os mais fortes e muito menos os mais fracos. Um abraço no coração de vocês aí e que o velho barbudo aí, apareça de noite para vocês, hein?